tem enfrentado aí nesses últimos meses, mas graças a Deus, um momento de ajuste, de adaptação, tudo está se encaminhando bem. E hoje a gente está aqui justamente nessa webinar especial para estar conversando, batendo um papo aí, né, com as autoridades do assunto aí da avaliação imobiliária, justamente sobre esse tema. É um tema muito importante, né? Acredito eu que é um segmento de mercado dentro do mercado imobiliário que tem a sua importância vital para a atividade. E hoje a gente está juntando aí esse time extremamente qualificado para estar passando aí para os nossos espectadores, mercado imobiliário, né, toda a classe de corretores de imóveis, um pouquinho sobre essa questão da avaliação imobiliária, como funciona, o que é, né, quais são os resultados que ela proporciona aí para a atividade de cada um. Então, eu já vou começar aqui as apresentações, eu vou só passar o nome de cada um, apresentar o nome de cada um aqui, né, para os nossos espectadores, e depois eu abro a palavra para cada um, tá aí explicando, se apresentando, né, para o nosso público. Vou começar aqui com o Dr. Luiz Fernando Pinto Barcelos, né, conselheiro federal do COFES, vice-presidente de avaliação imobiliária do COFES, foi presidente da CILA, né, Confederação Imobiliária Latino-Americana, que vai estar aqui explicando, passando, compartilhando um pouquinho aí da enorme experiência que ele tem. Temos também a presença do Paulo Roberto de Oliveira, né, Dr. Paulo Roberto de Oliveira, corretor de imóveis, perito avaliador, mais de 25 anos, né, CEO e founder da Avalion, né, que é um sistema de avaliação imobiliária aí muito eficiente no nosso mercado. A presença do nosso vice-presidente do CRES da Bahia, Dr. Nilson Ribeiro de Araújo, né, advogado, corretor de imóveis também, extremamente experiente aí na parte de avaliação imobiliária, membro do Conselho Fiscal do COFES, conselheiro federal do COFES, né, presidente da 4ª Câmara de Julgamento do COFES. Então, assim, uma vasta experiência para estar compartilhando com a gente. Dr. Júlio Delamoura. Tiago. Opa! Pode me chamar de Nilson Araújo, diminua, porque é meu nome de guerra, Nilson Araújo. Sim, senhor. Então tá. O Ribeiro honra-me, mas guerra, Nilson Araújo. Tá feito. Tá feito, doutor Nilson. Doutor Júlio Delamoura, né, advogado, diretor do Sindimóveis, especialista em direito imobiliário, né, atuante nas matérias de locação, posse de propriedade, né, atua também na consultoria jurídica de imobiliárias. E o nosso diretor-secretário do CRES-DF, né, conselheiro federal do COFES, advogado, corretor de imóveis e perito avaliador, Dr. Diego Gama. Então, eu já passo a palavra aí para o Dr. Luiz Fernando Pinto Barcelos, para ele estar se apresentando, né, aí para o nosso público. Boa tarde, Dr. Luiz. O senhor está com a palavra. Boa tarde a todos. Boa tarde, Tiago. Obrigado pela apresentação. Como o Nilson simplificou, eu também simplifico, é Luiz Barcelos. E o nome de guerra é o sobrenome mesmo, é Barcelos para lá e para cá. Então, nós vamos discutir um pouco, aí, conversar um pouco sobre avaliação de imóveis, que indiscutivelmente é um nicho de mercado que tem crescido muito no meio dos corretores de imóveis, principalmente depois que foi sacramentada transitou em julgado a decisão que reconheceu a habilitação legal dos corretores de imóveis como profissionais avaliadores. E num momento como esse que estamos vivendo, se prevê aí que haja um aumento da requisição de avaliações, a procura por avaliações deve aumentar, porque muitas empresas vão precisar de empréstimos para poder enfrentar a situação que vem pela frente, e esses empréstimos necessitarão de garantias, e essas garantias gerarão a necessidade de avaliações. É previsível também que haja muita inadimplência, consequentemente, aumente o número de ações de execução, que também vão implicar em penhoras, que trazem como consequência a necessidade de avaliações de imóveis. Então, se prevê que seja um mercado que vá crescer com o momento que estamos vivendo. Você
curto para não tomar tempo dos demais aí das apresentações e devolvo a palavra a você, Tiago. Obrigado. E obrigado, doutor Marcelo. Vou passar a palavra, então, já de imediato para o doutor Paulo Roberto, está se apresentando aí, explicando um pouquinho aí da atuação dele, que a gente vai conversar nessa webinar. Tiago, obrigado pelo convite, obrigado por estar junto com todos esses profissionais de ponta. Em verdade, é só Paulo Roberto para te falar aí que, como diz o professor Nilson, é a chamada de guerra. Mas é muito importante participar desse bate-papo e principalmente quando a gente fala de avaliação imobiliária. Até pouco tempo atrás, e a avaliação imobiliária é uma coisa que ela está presente desde os primórdios, mas nós, como profissionais e a sociedade como um todo, não vê a avaliação da forma correta ainda. Então, está se criando um movimento muito bacana, né, liderado aí pelo FES, preparando todos esses corretores e conscientizando esse profissional de que ele faz a diferença e ser um avaliador é a base de todo o negócio imobiliário. Então, isso é uma coisa muito importante e esse movimento que vocês estão fazendo através do CRES Distrito Federal é muito importante e vai fazer a diferença na vida de muitos profissionais. Muito obrigado. Obrigado, Paulo. Passar a palavra, então, agora para o Nilson Araújo, né, nosso vice-presidente do CRES da Bahia. Boa tarde, Nilson Araújo. Então, a palavra está para o senhor. Boa tarde, meu irmão. Quero cumprimentar a todos. Quero cumprimentar, não vi aí aquela imagem, mas eu quero cumprimentar a Gabriela, que gentilmente fez contato comigo, a pedido ou por indicação do companheiro Geraldo Nascimento e o nosso conselheiro federal, Diego Gama. Paulo Roberto Avalion, acompanho. Olha quanta coisa boa nos trouxe esse bichinho invisível, né? Esta união nossa online, onde nós pudemos discutir temas de relevância. Barcelos, grande guerreiro, o Júlio Della Mora, conheço de nome e agora uma aproximação maior, e o Tiago Góes. No mais, tenho certeza que no tempo que nós disporemos, nós alcançaremos neste webinar. Obrigado, Nilson. Passar a palavra para o doutor Júlio Della Mora, por favor, descer um pouquinho aí da sua apresentação, que a gente vai estar tratando aí nesse webinar. Bom, depois de 18 anos de mercado imobiliário, eu resolvi advogar. E aí, claro, passei a advogar na matéria restrita ao direito imobiliário, né? E aqui eu estou ansioso, quero colaborar com as informações que vêm da avaliação judicial no que diz respeito às ações renovatórias de locação, revisional de locação, ou problemas na compra e venda, né? Que estão afetas a atuação do profissional corretor de imóveis, né, na avaliação que chega até o judiciário. É isso que eu tenho hoje aqui a oferecer e a contribuir, e tenho certeza que vai ser um debate bastante grandioso com tanta gente entendida do assunto. Eu vou também aqui aprender bastante. Perfeito, doutor Júlio. Passar, então, para o nosso diretor secretário, está se apresentando aí, explicar um pouquinho também dessa proposta do Conselho, né, de estar juntando assim, grandes experiências do mercado, nomes fortes do mercado aí, na parte de avaliação imobiliária, do mercado imobiliário como um todo, para estar ajudando o nosso público, né, que é o corretor e o cidadão, agora nesse tema mais específico de avaliação imobiliária. Doutor Diego, boa tarde. Boa tarde a todos. Primeiro, é um prazer estar ao lado de figuras tão importantes no quadro de avaliação. Eu que gosto de basquete, vou dizer que aqui é o Chicago Bulls de 94, 92, né? O Danny Rodman, Jordan, Scott Pipe, enfim, e Cook, né? Vocês são feras, eu só sou um coadjuvante, mas fico muito feliz de ter feito esse elo. Esse webinar nasceu de um bate-papo com o Paulo, por telefone. Eu senti o desejo de que ele e todos vocês que já participaram com ele, o Barcelos, Júlio, que é meu amigo aqui de todas as horas, inclusive mais um cargo para ele, ele é o nosso presidente da comissão de avaliação aqui, que a gente pretende desenvolver algumas atividades, inclusive de avaliação institucional, promoção da avaliação como um nicho de mercado, né? Porque a gente percebe que os corretores às vezes não enxergam como ticket de mercado a avaliação profissional. Eles focam muito na venda, às vezes na administração, mais ou menos na administração, né? E por muitas vezes preferem a
a avaliação, que às vezes por vezes é um serviço perene, que se tem aí muita demanda. Eu, particularmente, quando descobri a avaliação, obtive bons resultados, e isso modificou, em certa medida, a minha vida. E eu fico muito feliz de ter feito essa ponte com essas pessoas que eu tenho profunda admiração. O Barcelos, para mim, é uma grande referência no segmento. Ele faz vanguarda aí no mercado. Então, eu, com as vênias de todos vocês, eu atribuo a ele o Jordan, né? O nosso Jordan da avaliação. Eu fico muito feliz por estar aqui com vocês. A gente assumiu esse trabalho junto ao CRESTF e a nossa proposta é fazer diferente, fazer melhor. E eu costumo dizer que o trabalho lá é honorífico, mas nenhum de nós que somos conselheiros aqui receberíamos salário melhor do que a honra. Também digo aí que o meu amigo Nilson, que uma das frustrações da vida que tem é de não ter nascido baiano, porque eu sou apaixonado pela Bahia. Meu amigo Nilson é uma pessoa encantadora, um gentleman, é o gentleman do sistema Cofece Cresce, e o meu amigo Della Moura também segue nessa linha, e eu sou muito feliz de estar aqui com vocês, que possamos aprender mais e mais uns com os outros, tá bom? Perfeito. Então, sem mais delongas, eu já vou passar a palavra aqui para o Luiz Barcelos, já direcionando até um tema mais específico, que é a questão da habilitação legal do avaliador, né? O que a gente pode discorrer em cima desse tema, desse item, né? Qual a importância disso, a repercussão que isso dá para o corretor, para o mercado. Enfim, Luiz Barcelos, você tem a liberdade aí de explanar para a gente sobre esse tema. Muito prazer, Tiago. Nós já estamos acostumados todos nós já ouvimos falar que avaliação é coisa para engenheiro. E isso era corrente e muitas avaliações feitas por corretores foram contestadas, às vezes até judicialmente. E aconteceu que não houve, nessas discussões judiciais, não houve formação de jurisprudência, não houve decisões reiteradas de uniformes que pudessem gerar uma jurisprudência a respeito. E, no entanto, nós estudamos aí nessas ações a argumentação que os órgãos de engenharia, as defesas dos órgãos de engenharia da exclusividade de avaliações para os engenheiros, usavam determinada argumentação para fundamentar essa exclusividade. E observamos que a linha de raciocínio deles era que a lei que rege a profissão de engenheiro atribui a eles realmente a possibilidade de realizar avaliações entre suas atribuições legais, mas não atribui a eles com exclusividade. E essa exclusividade, no entanto, ela veio com a exigência da BNT, de que, quer dizer, na definição que a BNT deu nas normas de avaliação, a laudos de avaliação, a BNT dizia que era o trabalho, diz até hoje, que é o trabalho do engenheiro de avaliações. Então, com isso, a BNT que atribuiu. E a exigência legal de atender às normas da BNT veio através do Código de Defesa do Consumidor, no artigo 39, inciso 8º, que diz que é abuso fornecer produtos ou serviços sem atender às normas oficiais, etc., e se não existirem normas oficiais, as da BNT. Então, essa era a linha deles de raciocínio, mas nós descobrimos, então, dentro da norma da BNT de avaliações, uma definição de parecer técnico. Ora, parecer técnico é um trabalho muito semelhante ao laudo, só que pode ser realizado por qualquer profissional na sua área específica de conhecimento e habilitação legal. Então, o corretor pode emitir, sim, um parecer técnico, uma vez que lá no artigo 3º da Lei 6.530, diz que o corretor de imóveis, além de intermediar a compra, venda e locação de imóveis, pode opinar contra a comercialização imobiliária. E, como nós já esperávamos, quando emitimos a resolução, a primeira foi a 957 de 2006, que foi substituída pela 1066
em 2007, nós criamos o CNAI, Cadastro Nacional de Avaliadores Imobiliários, definimos o PTAM, Parecer Técnico de Avaliação Mercadológica, para não chamar de laudo de avaliação e não contrariar a norma da BNT. E a emissão a publicação dessa resolução provocou o que já esperávamos, uma reação dos órgãos de engenharia, e o CONFIA e o IBAP de São Paulo, Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia, entraram com uma ação contra o COFESP pedindo a nulidade dessa nossa resolução. E fundamentaram exatamente aquele mesmo caminho lógico que a gente já tinha acompanhado nas outras ações que eles tinham participado. E como nós tínhamos recepcionado todos aqueles instrumentos e não tínhamos usado o termo laudo de avaliação, tínhamos usado o parecer técnico, nós terminamos ganhando em primeira instância, ganhamos no recurso deles em segundo grau no TRF1 de Brasília, e eles usaram todos os recursos possíveis, inclusive especial e extraordinário ao STJ e ao STF. E perderam em todos, e no acórdão ficou claro a nossa habilitação legal, já transitou em julgado, sendo que tem um momento ali, um trecho do acórdão que diz que opinar quanto à comercialização imobiliária da Lei 6.530 inclui a elaboração do parecer técnico de avaliação mercadológica. Então, isso foi realmente a pedra em cima do assunto, não se discute mais, não há forma de qualquer outro tipo de ação ou recurso, e com o trânsito em julgado, a habilitação legal do corretor de imóveis de avaliar e, portanto, ser perito judicial e tudo mais, está reconhecida. Barcelos. Tiago, eu posso dar a sequência? Pode ficar à vontade. Barcelos, ilustre a sua fala. Você falou de forma bastante resumida e objetiva, mas falou exatamente a história, como aconteceram os fatos, né? E com bastante clareza e propriedade. E eu acrescento aqui com algo com uma informação que não é técnica, mas que é da minha experiência de mais de 10 anos de perícia forense e também como advogado. Tudo isso não passou de reserva de mercado. Os engenheiros, o corpo de engenharia, quis resguardar para si essa exclusividade de tratar da avaliação de imóveis e usou de todas as forças para isso. Tão confuso, é tão certo essa reserva de mercado que, enquanto os arquitetos faziam parte também do CREA, eles entendiam que os arquitetos também podiam fazer, mesmo não sendo engenheiros, só porque fazia parte do CREA. Eles tentaram trazer essa ideia, né? Tem que ser cadastrado no CREA. Né? Aí qualquer engenheiro que fosse cadastrado no CREA poderia fazer, mas fora do CREA ninguém mais poderia fazer. E depois, quando os arquitetos passaram a ter um conselho próprio, que é o CAL, aí isso gerou essa confusão tamanha para eles. Porque agora o arquiteto podia e agora não pode mais só porque tem um conselho próprio. O que interferiu na capacidade deles, na formação deles, que agora eles não podem mais? E a partir disso, por que o corretor de imóveis, que é quem exatamente atua na área, muito mais que um arquiteto na definição de preço de imóvel, não poderia participar? Paulo, você que trabalha com um sistema específico, você sabe que na metodologia científica, no que diz a BNT, toda a metodologia se resume basicamente em duas fases. Uma que é a análise do comportamento de mercado, e aí entra todo o potencial e a experiência do corretor de imóveis. E outra que é uma análise estatística, é cálculo matemático, é estatístico, não é isso? Sim. Como que os engenheiros puderam pensar um dia que economistas estatísticos não poderiam participar, não poderiam participar da avaliação de um mercado? É tratamento de dados, é análise de dados. Então, Barcelos... E aí tem um aspecto, assim, perdão, Júlio, tem um aspecto que eu concordo plenamente, que é a reserva de mercado, e a gente sabe que, enfim, os engenheiros o fazem muito bem, em outros segmentos também, e, enfim, é natural esse conflito. Todavia, a gente percebe que, não raro, engenheiros em avaliação bancária
tomam conhecimento de determinadas circunstâncias através do corretor. Ou seja, ele reserva para si um determinado mercado que nem sequer tem o domínio dos dados, né? Porque ele vai ao corretor para ter o termômetro mercadológico. E é uma incoerência, porque assim, a análise, tudo bem, se fôssemos fazer uma avaliação estrutural do imóvel ou do aspecto das suas patologias, o quanto isso interfere no seu valor ou, eventualmente, no custo de reprodução daquele bem, até poderíamos falar em alguma coisa reservada àquele que tem uma compreensão da obra em si. Mas quando se fala de transacionar ou análise meramente mercadológica, não faz sentido algum e, por isso, em alguns casos, percebemos aí discrepâncias absurdas em avaliações, tanto além do preço de mercado quanto a quem, dando prejuízo, inclusive aos bancos. Basta saber aí as discrepâncias de avaliações, Caixa Econômica e etc. Eu gostaria de uma parte. Pode falar, Nilson. Bem, eu tenho uma coisa comigo, é um defeito, viu? Eu procuro não abordar as coisas óbvias. Tipo, comigo é jogo aberto, eu não estou preocupado em agradar quem quer que seja. E estudo isso um pouquinho. Eu fico muito confortável em ter como parceiro, vocês, notadamente o companheiro Barcelos, que é o responsável por algo que eu tenho dito. Nós, corretores de imóveis, hoje vivemos um momento revolucionário, um momento de mudanças. Eu, em 2003, fui presidente do CRES, eleito pela categoria aqui baiana, e tive uma experiência quando a Rede Globo, um programa fantástico, trouxe ao ar, no horário nobre, um grande golpe imobiliário. Esse golpe praticado por um corretor de imóveis. Eu, de ofício, tive que dar atenção àquilo. Fiz o levantamento e constatei que o cidadão vulgo, Manteiga, não riam, era o cognome dele, Manteiga. Esse Manteiga, ele pegava uma área de 100 mil metros quadrados e transformava em 100 mil hectares. Essas propriedades eram dadas em garantia ao sistema bancário, e aí já viu, né? Muito dinheiro com garantia nenhuma. E eu tive uma grande surpresa estando em Barreiras, no oeste da Bahia, já chegando em Brasília, quando os repórteres da Globo, quem é você? Eu digo, bem, eu sou corretor de imóveis, sim. E você, o que tem a ver com isso? Eu digo, tem a ver porque eu sou representante dos corretores de imóveis, notadamente do estado da Bahia. E diante da repercussão desse quadro, eu estou aqui para prestar esclarecimentos. Sim, mas eu digo, não, eu presido uma autarquia. Desde quando, olha, um jornalista, hein? Desde quando o corretor de imóveis tem conselho? Então, o grande problema nosso é falta de postura de muitos colegas nossos, e no tocante à avaliação, este aspecto postural é grande. E aí eu vou abrir. Eu, certa feita, fazendo uma palestra, tive que me deter à leitura. E fiz uma pesquisa. Está aí Barcelos. Barcelos é corretor de imóveis, bacharel em Direito, engenheiro, ok? Eu sou corretor de imóveis, advogado, com especialização igual dela Mora, em Direito Imobiliário, e sou perito avaliador. Então, o que acontece? Avaliação de imóveis. Eu fazendo essa pesquisa, pasmem, vários engenheiros consolidaram a informação quesitada. Nos cursos de engenharia e ou arquitetura no Brasil, na matriz curricular destes cursos, não existe a disciplina avaliação de imóveis. Pasmem, cursos de engenharia e arquitetura. Os cursos de TTI, eu não vou discutir aqui a qualidade de cursos, mas alguns cursos, notadamente o CETREP e outros, disponibilizam uma disciplina, qual seja a disciplina de avaliação. E nos cursos de formação superior, são 2 semestres estudando avaliação de imóveis. Então, companheiros, nós corretores de imóveis, por lidarmos com o dia a dia imobiliário, no momento de estabelecer o valor de comercialização de um imóvel, quer seja para venda ou aluguel, nós somos autoridades. E como diz o Diego Gama,
Os engenheiros, quando precisam, ou contratados que são, por ignorância de quem os contrata, porque não sabem dessas peculiaridades, eles se valem das informações colhidas com nós, corretores de imóveis. Ademais, a legislação destes engenheiros, vale dizer, a Lei 5.194, em seu artigo 7º, determina, são atividades dos engenheiros, periciarem, vistoriarem, dentre outras, a célebre vírgula, avaliarem. Não está especificado avaliar imóveis. Ok? Então, como o Diego disse, do ponto de vista patológico, estrutural, não se discute, são os profissionais. Agora, para mensuração de valor de mercado, somos autoridades, corretores de imóveis, e depois a gente segue no bate-papo. Obrigado aí pela parte. Nilson e Barcelos, e aqui eu digo, e o corretor, diante disso tudo que dissemos, principalmente o Nilson agora, o corretor de imóveis não deve se intimidar na hora que ele está fazendo a sua avaliação, o seu trabalho, de não colocar o título laudo ou de não se considerar apto a fazer, porque ele é apto a fazer e o título é mera denominação. Vou fazer uma analogia. Nós, do mercado imobiliário, nós sabemos, olha, num contrato de compra e venda de imóvel, se você qualificar as partes como vendedor e comprador, promitente e vendedor, promissário comprador, promitente e vendedor, sabe, não importa a denominação que você der para o título do contrato ou para as partes, importa é o conteúdo do contrato. É o conteúdo do contrato que vai dizer se ele é uma promessa de compra e venda, se ele é um contrato de compra e venda, se ele é uma cessão de direitos. Da mesma forma, no relatório, no parecer técnico ou no laudo de avaliação do profissional, importa muito pouco o título que você está dando. O que você tem que observar, o que o corretor tem que observar é o conteúdo, é a qualidade dele. Se na ABNT está se referindo sempre a laudo de avaliação, é porque para ser chamado de laudo, tem que seguir os requisitos da ABNT. Isso de fato. A gente não pode fazer um trabalho simplório, um trabalho resumido, um trabalho minimizado e querer chamar de laudo. Não é essa a ideia quando eu digo que a denominação não tem essa importância a ponto de minimizar a atuação do corretor de imóveis. A gente tem que compatibilizar o conteúdo com o título, ok? Mas feito um trabalho seguindo as normas técnicas, mesmo o corretor de imóveis pode denominar esse trabalho de laudo. A própria ABNT, eu não me lembro agora o tópico específico, mas ela diz, os trabalhos que seguirem os preceitos desta norma serão considerados laudos técnicos, laudos de avaliação. Estão entendendo? Então, não é muito a preocupação com a denominação. O corretor de imóveis não precisa pensar que por ele não ser engenheiro, por ele não participar da norma técnica até então, ele não pode chamar o trabalho dele bem qualificado de laudo de avaliação. Ele pode sim, desde que ele atenda aos requisitos da norma. Qualquer trabalho feito nos parâmetros da norma técnica pode ser chamado de laudo. E se na norma técnica só consta o profissional como engenheiro de avaliação, isso também é histórico. É porque até poucos anos atrás, só quem participava das reuniões da ABNT para definir norma técnica eram os engenheiros. Só mais recentemente que os corretores de imóveis estão participando através dos conselhos de classe. E agora sim, com a nossa participação, a gente vai ter a oportunidade de fazer com que isso mude. A gente vai juntar aí a experiência prática, a jurisprudência e a história profissional e vai fazer mudar esse termo. Engenheiro de avaliações vai ficar muito bem colocado como profissional de avaliações ou o avaliador, porque a gente já sabe que não importa aí qual é a formação dele, se é engenheiro ou corretor de imóveis. Júlio, É isso aí mesmo. Como eu tinha dito, isso é um tremendo blefe. Engenheiro de avaliações, se as instituições superiores não os capacitam. Hoje, reserva de mercado. Existem matérias eletivas. Então, eu tenho isso como um grande blefe e mais. Como professor de português, se você for analisar a definição de laudo com a estruturação que nos fora concedido pelo Conselho Federal de Corretores de Imóveis, a resolução mencionada por Barcelos,
a 957, depois a 1066, amigo, a composição de um parecer, de um PETAM, são 13 itens e subitens. Então, se o corretor seguir aquele normativo ali, eu não tenho receio nenhum. Laudo, mesmo extrajudicialmente. E tenho a defesa e advogo para o corretor se sentir admoestado, tenho dito. A esse propósito, o sistema, através do COFES e também com o brilhante auxílio do Barcelos, tem se aproximado cada vez mais da ABNT. Muitos dos conselhos, inclusive, são filiados agora à ABNT, contribuem regularmente lá, porque as pessoas não compreendem o que é a ABNT, mas a ABNT é uma agremiação pensante em que as pessoas se compõem ali, né? E a gente, por muito tempo, esteve ausente, mas graças aí ao trabalho profícuo do COFES, essa aproximação se deu, e eu penso que dentro em breve esse escopo normativo vai mudar, porque a gente está mais próximo, a gente pode dizer. E eu, assim, defendendo a nossa resolução e os nossos, eu até prefiro nominalmente o termo PETAM. O parecer técnico, ele é metalinguístico, ou seja, existe uma análise de método. O laudo ele é muito abrangente. Então, você diz, laudo o laboratório faz, o outro faz, mas um parecer técnico é algo assim, autoexplicável, né? Não precisa tecer muitas considerações. Então, eu até gosto desse nome, utilizo esse nome. Agora, o COFES tem feito muito bem, nos cabe divulgar esse nome, para que a sociedade consuma isso como algo equivalente ao laudo, né? O que o Diego está falando é muito importante, e vários pontos aqui que a gente tem conversado são de extrema relevância. E eu acho que o mais importante de tudo, independente de qual a norma ou a nominação, se é laudo ou um PITAM, é esse profissional sentir a firmeza, né? Porque o corretor ele tem o conhecimento, ele é puro conteúdo, ele sabe o que fazer, mas muitas vezes ele se depara com uma coisa, é laudo? Não é? Ou que forma eu vou fazer? Eu digo, hoje o corretor está passando por um momento muito bom. É como o professor Nilson Araújo falou, é um momento revolucionário. Muitos deles já começam a observar que vai existir um nicho dentro do mercado imobiliário que é a avaliação imobiliária. Eu acredito que em breve, nos próximos anos, a gente vai ter o corretor que não vai fazer compra e venda, ele vai fazer avaliação imobiliária, porque ele vai se especializar nisso. E é isso que o corretor tem que entender, o profissional da área. Ele tem que saber entregar para o seu cliente o conteúdo que ele tem que demonstrar isso. O corretor está muito tímido dentro dessa nossa sociedade. Quando ele vai atender, ele vai mais como um atendente do que um consultor imobiliário, alguém que vai dirigir essa pessoa para comprar um imóvel, às vezes um imóvel, o único imóvel na sua vida. Então, eu digo que o corretor ele tem que ter postura, ele tem que começar a se posicionar perante a sociedade, perante quem contrata o trabalho dele, quer seja como angariador, como avaliador. E lembrando que a avaliação ela não é somente para esferas jurídicas. Você avalia para angariar um imóvel para venda ou para locação, são vários pontos. Então, o corretor tem que ter essa consciência, trazer todo esse conhecimento que ele tem para dentro das suas análises, dos seus laudos ou dos seus pitãs, e exercer isso de forma plena, sabe? Porque eu digo, não tenha medo, faça. E tem vários profissionais aí que podem ajudar. Você, corretor que está nos ajudando e nos assistindo, e muitas vezes tem o medo, não tenha, porque o conhecimento do mercado você tem, né? Então, é isso que a gente tem que cada vez mais fortalecer dentro dessa comunicação e desse network que a gente tem com os profissionais. Eu acho que isso é de suma importância. Paulo, aproveitando aqui já o gancho, até porque a gente já acabou falando muito brilhantemente aí com o Nilson, o Júlio, né? Acho que todos vocês já passaram por essa contribuição depois que o Luiz Barcelos citou esse marco legal, né, que é a habilitação do corretor como avaliador de fato, agora sem qualquer dúvida disso. Isso, de fato, cria um nicho de mercado dentro do mercado imobiliário, né? E aí eu já queria direcionar para você, mas também de uma forma aberta para todos, a importância de se preparar esse profissional avaliador. Qual a importância, né, agora beleza, a gente tem uma reserva, um nicho de mercado criado dentro do segmento imobiliário. Então, corretor, você precisa estar preparado especificamente para esse tipo de atividade, né?
o impacto disso, o que o mercado imobiliário deve passar para esses corretores em termos de preparação, né? Se é uma coisa que é mais tranquila ou se é uma coisa que ele precisa, de fato, concentrar ali uma importância de foco, de preparação mesmo, porque é um segmento que, conforme a gente tem visto aí, tem tudo para ser o segmento aí do mercado imobiliário, né, nos próximos tempos, né? Então, essa abordagem, a preparação do profissional avaliador. Olha, é de suma importância, né? O corretor de imóveis, ou o avaliador, ou o perito avaliador, a gente está numa confusão porque você não sabe chamar o que esse profissional, né? Ele é corretor, avaliador, ele é perito, mas enfim, a pessoa que faz esse tipo de trabalho ou se define como um avaliador, ele tem que procurar o conhecimento. E hoje esse conhecimento está muito fácil, né? Você entra nas redes sociais, a gente tem observado aí, eu comecei um movimento fazendo algumas lives, trazendo gente de mercado. Você vê o engajamento das pessoas, todo mundo quer aprender, todo mundo quer entender. Você entra no YouTube, entra no Google, tem aí grupos de debates, aí o professor Nilson faz isso com maestria, e as pessoas estão ali e elas têm que aprender. A avaliação ela é uma coisa muito fácil para o corretor de imóveis, porque ele vive isso dia a dia dele. O que ele não sabe ainda é organizar esse pensamento e colocar isso numa forma de apresentação. Eu morando lá, eu já morei muitos anos no Canadá, e no Canadá, quando você vai vender um imóvel, você precisa ver a apresentação que o cara traz, o corretor traz na hora de falar com você sobre aquele imóvel. Ele não simplesmente chega lá achando e dizendo, e ele traz uma apresentação. Então, você observa o quê? Ele teve o cuidado. Então, eu sempre digo aí, quando a gente está fazendo alguma apresentação sobre a avaliação, primeira coisa no mercado imobiliário, se coloque no lugar do outro, né? O que essa pessoa está buscando de mim? Que tipo de trabalho que é? Por que ela comprou esse imóvel? Ou por que ela quer vender esse imóvel? Por que ela quer avaliar esse imóvel? Isso é de suma importância até para que esse corretor ou avaliador entenda e monte uma estratégia de como apresentar tudo isso para essa pessoa. Por quê? Porque todos temos os valores sentimentais guardados dentro de nós. Ô, Paulo, você precisa conhecer muito bem a pessoa para poder apresentar esse trabalho, porque eu digo para as pessoas, não basta você ter uma apresentação, um laudo, um dossiê muito bem montado, cheio das amostras, se você não conseguir expressar para esse teu cliente do outro lado como você achou essas amostras, como foi realizada essa pesquisa, por que você utiliza esse método? Mas tudo tem um porquê. E no final, o mais importante de uma avaliação imobiliária é como você apresenta e como vai ser essa tua postura demonstrando esse trabalho para daí sim selar com aquela ideia do que a pessoa está acreditando e ela crê naquilo que você faz. Então, facilita muito. Então, por isso, o corretor tem que buscar de diversas maneiras conhecimento. E não é só no mercado imobiliário, né? São várias as formas aí de você trazer conhecimento e usar isso dentro do teu dia a dia. Ô, Paulo, eu entendo, viu, Paulo? Pegando aí o seu gancho, que tudo é uma questão de conteúdo e forma. Conteúdo e forma. Eu aprendi com o meu maior mentor, Nilson Araújo, meu pai, que dizia, nós éramos crianças, não se iluda, a humanidade é hipócrita. Então, o que acontece é o seguinte, companheiros, se você não tem uma postura profissional, você tem problemas. Ninguém me obrigou a ser corretor de imóveis. O nosso código de ética tem algo maravilhoso, que é o seguinte, eleger a profissão como o mais alto título de honra. E os nossos colegas não se dão conta, e eu vou soltar aqui uma sementinha para que reflitam. O primeiro parâmetro em quaisquer transações imobiliárias é a avaliação. Aluguel, avaliação. Venda, avaliação. Permuta, avaliação. Inventário, avaliação. Cisão societária, avaliação. E quem tem capacitação? Quem vive o mercado imobiliário. Consequentemente, é uma prestação de serviços. Se você utiliza um Avalion, um sistema WebPlan e outros sistemas que existem no mercado, o que foi que Paulo Roberto se preocupou? Conteúdo e forma. Só que o conteúdo você vai buscar e a forma você tem ferramentas que lhe auxiliam. Então,
Fica aqui a sementinha para a reflexão dos corretores de imóveis no Brasil que nos ouvem. Posicionem-se, orgulhem-se de ser corretores de imóveis, se for o caso, avaliadores, e, consequentemente, cobrem. Ok? Essa cobrança, existem estratégias. Agora, cuidado com algumas estratégias tipo clickbait, anúncios facciosos. Agora, recentemente, uma celeuma imensa no mundo digital, porque uma pessoa, se dizendo corretor, porque não colocou a sua inscrição, se propondo a avaliar imóveis por R$40. Companheiro, se você está com tanta vontade de ajudar, faça pro bono. Pro bono. Faça de graça, mas... Então, fica a reflexão. A primeira necessidade em quaisquer transações é a avaliação de imóvel. É uma prestação de serviço. Aprendam a cobrar e vocês serão poderosos. Obrigado, Tiago, só complementando, nessa busca do conhecimento, muitas vezes a gente encontra o corretor, né, o avaliador, dizendo, mas são só 20, 25 horas. É isso. Né? Então, eu, ao longo do meu tempo como corretor e como perito avaliador, eu já fiz diversos cursos em diversos lugares. Já fiz com o professor Diniz, já fiz com o professor Homero aqui no Sindimóveis. Então, você tem que procurar, porque também cada professor tem um método, o fim é o mesmo, mas o método que ele usa é diferente. Então, eu às vezes recentemente eu entrei num curso digital de avaliador, para ser avaliador de imóveis. Eu digo, deixa eu entender qual é a ideia desse cara. Então, é isso que a gente tem que entender. A busca, ela é incessante. Eu já fui até os Estados Unidos, lá no appraisal, né, Luiz? Tentar aprender lá. Estou pegando minha certificação agora no RICS. Mas para que você faz isso? Cara, eles têm informação, são instituições que estão há mais de 100 anos fazendo isso. Imagina o volume. Porque o método é o mesmo em qualquer lugar do mundo. Mas o que eles têm, o que é? Conteúdo, para você poder entregar conteúdo. Né? E quanto mais conteúdo você tiver, mais conteúdo você entregar para o teu cliente, mais fácil fica de você cobrar. E isso é verdade. E só um adendo a essas brilhantes falas, assim, como os colegas têm que perceber que há muito, corretores de imóveis não vendem produtos, nós vendemos serviço. E o serviço está em nós, na nossa capacidade de transmitir as expertises que temos ao longo da vida. Então, alguém que pensa que vende um apartamento, quem vende o apartamento é o proprietário do apartamento. Por vezes, vendemos os nossos próprios imóveis, se eventualmente compramos e vendemos, mas durante a intermediação, vendemos serviço. E eu não digo que a qualificação se limita a apenas a avaliação. O corretor ele precisa acompanhar a economia, entender o fenômeno que estamos vivendo agora, por exemplo, com a redução drástica da Selic. Para um laudo de avaliação, você precisa entender o aspecto macroeconômico que interfere diretamente num dado imóvel. Você tem que ter esse feeling, porque quanto tempo dura uma avaliação? Né? Uma avaliação dura o tempo em que se preserva as condições intrínsecas do imóvel e as condições extrínsecas do mercado. Ou seja, é como o aforismo filosófico, ninguém se banha duas vezes no mesmo rio, porque nem o mercado vai estar do mesmo jeito e nem as condições intrínsecas estarão. Então, é constantemente aprofundar-se no conhecimento próprio do mercado, ou seja, nos aspectos do dia a dia. E aí uma coisa que me preocupa na confecção de alguns laudos é que o corretor ele fica preso aos jargões e ele não é autoexplicativo. Eu gosto, por exemplo, e aí eu não vou fazer propaganda, mas eu sou cliente, posso falar, o Avalion é algo que o cliente entende ao final a resposta. Se você enche o seu parecer de termos muito técnicos e robuscados e etc., aquele destinatário final vai pedir embargo de declaração, vai pedir para que você esclareça aquela circunstância e o que é que você quer dizer. Por exemplo, acompanhe os laudos redigidos pelo Júlio, que sou advogado também, militante em direito imobiliário, atuei muito em resolução de contratos e promessas de compra e venda de construtora, e por vezes estava lá um parecer dele, altamente explicativo, com glossário, com aspectos dos termos que não podem fugir da técnica, estava lá para explicar, porque a gente tem que entender, como o Paulo disse, empaticamente, que aquele que vai ler precisa compreender as razões que nos levaram àquele preço.
Às vezes o corretor tem medo de dizer o preço para o cliente, isso na avaliação cotidiana. Não, porque ele vai ficar ressentido. Sim, mas a autoridade no assunto é você. O médico não tem que ter medo de dar o diagnóstico adequado para a doença. Aliás, é o que se espera. Ele deu o diagnóstico adequado. Essa semana, a gente fez assim, a importância da avaliação, como bem diz o professor Nilson. Se você faz uma avaliação assertiva, a demanda ela é assertiva. Eu não gosto dessa ideia de colocar margem de gordura em oferta. Olha, os meus preços são preços. Você não compra imóvel lá nos Estados Unidos dizendo assim, não, é 10% a menos, porque aqui existe, tem sistemas que já usam o fator de ponderação, né? 10% para mais, para menos, porque isso é cultural. Se você falar de fator de ponderação no mercado dos Estados Unidos, por exemplo, você está louco. Preço é preço. Daí a importância de ampliar o seu escopo de conhecimento. Por exemplo, nós estamos vivendo um fenômeno agora, e eu acredito muito nisso, que é um outro tema, que o Barcelos pode falar até com mais propriedade, que é a aquisição de propriedade por estrangeiros. Eu penso que o Brasil vai virar uma tendência muito forte, quer seja pela NR36, que permite o visto de residência, quer seja hoje nós estamos a 1/5 da Europa, em termos de valor, né? Ou seja, o Brasil está barato para o mundo, né? O Brasil está muito barato para o mundo. Agora, grandes corporações, para colocarem dinheiro no Brasil, elas passam por critérios de avaliação muito forte. E aí o corretor, por exemplo, precisa produzir um laudo em inglês. Bom, ele está preparado, ou ele vai pegar o Google e traduzir o laudo dele, o parecer técnico ou o laudo dele, né? Ele precisa, eventualmente, conversar com essas pessoas para explicar o parecer dele. Então, você vê, o inglês, que aparentemente não tinha nada a ver com um avaliador, se torna uma ferramenta essencialíssima para você dar aporte a empresas que vão trazer dinheiro para o Brasil ou pessoas que vão trazer dinheiro para o Brasil. Então, conhecimento nunca é demais. Por quê? Porque nós vendemos serviço. E aquele que está melhor preparado, enfim, vai traduzir melhor esses serviços. As pessoas vão ver, ele se veste adequadamente, ele fala adequadamente, ele tem uma escrita adequada, ele tem uma apresentação e tem conteúdo. A gente saiu do meramente empírico, que todo corretor tem, a percepção de avaliação, para o método. Ou seja, ele estabeleceu um método de precificação. É basicamente isso. Corretíssima a sua fala. Realmente é exatamente assim. O laudo de avaliação, ele tem que ser apresentado de uma forma inteligível, tal, que qualquer leigo que possa acompanhar, possa ler o relatório, tenha condições de acompanhar o raciocínio do avaliador e chegar até a conclusão que ele chegou. Então, vai entender exatamente como foi a formação de valor, como ela ocorreu, né? E vai absorver aquilo como realmente um resultado, e é um resultado único. Concordo com você também, não há falar-se aí em intervalo de confiabilidade e colocar lá, sei lá, 10% para mais, 10% para menos. Preço, a avaliação é avaliação, o preço é único. Aliás, isso já diz a própria definição de avaliações. O preço é único para uma determinada data e condições de mercado. Então, imóvel, condições de mercado e data. E naquele dia ele é único, né? Então, não há falar-se aí em intervalo de confiabilidade para poder dar uma variação para mais ou para menos, né? Não existe isso. Demonstra uma certa insegurança do parecer, não. É 100, mas pode ser 110 ou 90. Exatamente. Existe sim a liquidação forçada, que são as instituições financeiras que pedem, mas aí é outra conversa. Aí você está dando um deságio para obter uma liquidez máxima. É outra conversa, não é mais valor de mercado. Aí você está falando de liquidação forçada, de maneira que a instituição abriu a boca e no dia seguinte está vendido, né? Então, essa é uma condição especial, excepcional, né? Enquanto ao imóvel do Brasil interessar para os estrangeiros, está havendo muito isso, a começar pelos brasileiros que estão no exterior, trabalhando no exterior, que podem fazer, que fazem já habitualmente, às vezes, remessas para o Brasil, para a família, membros da família, etc., e estão fazendo muitos investimentos em imóveis no Brasil, porque realmente está muito barato para quem está lá fora ganhando em dólar ou em euro. Perfeito.
para a gente poder, a gente está tendo algumas participações aqui, né? O pessoal gostando muito, parabenizando aí as excelentes falas, né? Esclarecimentos. E tem uma aqui que eu acho que vai no sentido do que a gente abordou agora por último, sobre essa questão da capacitação, a empatia, né? Com a pessoa que está recebendo esse parecer técnico, né? Deixar um documento ali traduzível, vamos dizer assim, para ele entender. E aí o Gemerson Gomes, ele cita aqui a importância do artigo 123 do capítulo 13 do CCB, né, dizendo lá da obrigação de se prestar todos os esclarecimentos necessários sobre as penalizações, né, que já é uma obrigação do corretor, né? Então, a gente estava justamente discutindo isso aqui, né, que a importância da capacitação do corretor agora para esse viés da perspectiva da avaliação imobiliária, a importância disso para ele prestar esse excelente serviço nessa seara de avaliação também. E aí eu vou me permitir humildemente aqui acrescentar uma perspectiva diferente, né, mas não muito diferente dessa questão de capacitação. A gente tem vivido nesses últimos tempos principalmente na administração pública, mas isso se alastrando para toda a parte privada também, com certeza, a questão da integridade pública, do compliance, né, a gestão de risco, tudo isso. E a gente não consegue deixar de fora essa questão da avaliação, porque uma avaliação bem feita, né, bem produzida, profissional, ela com certeza ela é responsável por mitigar uma série de riscos, né, os riscos do negócio, os riscos daquela intermediação, enfim, ela acaba fazendo parte também dessa perspectiva de gestão de risco, de compliance, toda que a gente vive atualmente. E o Conselho ele tem desenvolvido, e o Diego tem encabeçado de uma forma, né, como diretor, viabilizado isso de uma forma muito, muito importante, né, não só para o Conselho, mas para o mercado imobiliário aqui do DF. A gente tem desenvolvido, tem pensado numa estrutura de reconhecer e de capacitar, por meio de reconhecimento, os profissionais que atuam em conformidade, né, com os regramentos, com a ética, com a legislação. E, com certeza, esse segmento da avaliação, e aí eu deixo já para os senhores aí, que são os especialistas da área, esse segmento de avaliação, ele se encaixa nisso, né, porque a avaliação, conforme o Nilson muito bem abordou, é o início de tudo, né? Então, se você começa bem, você termina bem, né? Então, essa perspectiva, eu acho que a gente consegue encaixar muito bem esse trabalho de avaliação e agora, principalmente, com esse marco, né, da habilitação legal, e que tudo indica que esse segmento vai ficar cada vez mais robusto e mais profissional, né, por parte dos corretores, a importância disso para as boas práticas, né, de todo o mercado imobiliário. E eu já queria entrar num outro tópico, e aí já direcionar para o Dr. Júlio Della Moura, a questão aí que a gente já falou sobre a parte de capacitação profissional, a parte do marco da habilitação legal, né, todo o aparato que envolve essas duas direções, né, desse mercado, mas a gente também poderia abordar um pouquinho sobre a composição, a parte do avaliador judicial, né? A composição ali dos honorários desse avaliador judicial, como que ele tem que pensar isso, como que ele tem que produzir isso, né? Isso aí é também um segmento que tem a premência de ser profissionalizado, né? de ser bem executado pelos corretores. Dr. Júlio Della Moura. Tiago, o Marcelo seguramente tem uma posição que eu aprecio muito, o Barcelos. Mas eu só quero fazer uma intervenção aqui para que os corretores de imóveis do Brasil se posicionem. Olha a sua postura. Eu tenho visto absurdos no mundo. Aí, doutor Júlio Della Moura deve saber disso. O juiz nomeia um perito avaliador, corretor de imóveis, e, de maneira equivocada, já arbitra os honorários. Quando o Código de Processo Civil é claro, ele tem que nomear, o perito tem prazo para apresentar a sua proposta.
Então, eu quero assanhar aqui, ok, aos que nos ouvem, para que se posicionem. Se posicionem. Juiz não arbitra. O juiz nomeia o perito, que está no Código de Processo Civil. Era só esta pimentinha aí no nosso bate-papo. Tiago, antes de entrar no tema, talvez uma fala não compreendida minha e do Barcelos quanto à definição e a questão do fator oferta. É evidente que, na realidade do mercado brasileiro, a gente utiliza o fator oferta, até porque na coleta das amostras, elas já estão infladas. O mundo ideal seria que as amostras fossem mais consentâneas. Mas como todos nós sabemos que as amostras não são, então a gente aplica aí o fator oferta na coleta das amostras. Eu, particularmente, gosto de ser mais assertivo, porque dá mais confiabilidade ao parecer àquele que diz, olha, lógico que a avaliação não é uma ciência exata. Todos nós aqui, se fizermos a avaliação, chegaremos eventualmente a uma ponderação ali diferente uma da outra, porque nós temos um lugar de fala diferente um do outro. Nós temos uma experiência profissional uma da outra. Então, existe um quê de subjetividade na avaliação, mas no trato dos dados, não tem subjetividade. Mas na coleta, por exemplo, se eu elejo uma amostra tal ou outra amostra, isso influencia no resultado final, por óbvio. Então, só para deixar claro esse ponto, de que, é evidente que, segundo a lógica de mercado do Brasil, óbvio que se aplica o fator de oferta, porque a gente está aí cheio de ofertas com gordura, né, para colocar no comum. Se o mundo ideal fosse, não teríamos aí ofertas com gordura, trataríamos somente os dados. Agora, você precisa, eu, por exemplo, procuro tanto quanto possível buscar dados que não sejam meras ofertas. Você tem elementos, e aí você tem que ter uma rede de relacionamento muito forte com escreventes, com colegas, corretores. Às vezes o colega também fica ressentido de dizer, não, eu vendi por tanto, eu tanto escondendo. Não, faça o seu banco de dados pessoal nas suas vendas, guarde, fala, olha, tal mês eu vendi tal imóvel por tal valor, e faça a sua observação. Trate os seus dados, conserve um acervo patrimonial, um acervo histórico de dados, para que você tenha dados mais qualificados, não fique buscando na amostra tão somente em ofertas de portais, que às vezes nem existe, porque tem uma prática horrível no nosso mercado de anúncios fakes para captação de negócios. Então, é evidente que existe o fator oferta. Eu, particularmente, prefiro ser mais assertivo. É só esse ponto, Thiago, para não... Até porque a doutrina consagra que vale a acessibilidade e a experiência do avaliador. Valeu. Só mais uma coisinha, aproveitando o gancho do Diego e do professor Nilson. Corretor, tem amostra, ligue para a imobiliária. Pergunte qual é a percepção do corretor que angariou esse imóvel. Porque ele pode dizer, olha, ele entrou no mercado por X porque, sei lá, o proprietário quis. Um exemplo. Mas a minha percepção em relação a esse imóvel é de Y. E anexe isso dentro do teu trabalho. Porque a hora que você estiver conversando com esse proprietário, você vai demonstrar as amostras para ele, ele vai dizer, não, mas essa amostra aqui não é similar. Não, não é, mas olha o valor que a imobiliária está determinando. Então, isso faz o quê? Faz com que você demonstre todo esse conteúdo que você tem, que você faz a pesquisa. A gente tem que mudar a consciência da sociedade em relação ao corretor de imóveis. O corretor de imóveis deixou de ser aquele cara que não tinha mais nada que desse certo, ele virou corretor. Hoje, a grande maioria dos corretores já está entrando no mercado imobiliário com terceiro grau completo, muitas vezes com outras designações, e a gente tem que fazer esse movimento para mudar tudo isso. É o movimento do basta, que eu chamo, né? Então, vamos se capacitar, vamos buscar e vamos aplicar todo esse conhecimento que a gente tem. Demonstre isso para as pessoas, demonstre isso dentro do teu bairro, dentro da tua família. Para quê? Para que as pessoas vejam que você faz a diferença. E é isso que a gente precisa. Não pense só na avaliação como jurídica ou perícia. Pense na avaliação que você vai determinar o valor de uma propriedade de alguém que necessita vender e você é uma peça fundamental para essa família e para essa pessoa. Obrigado. Paulo Roberto, olha o momento revolucionário que eu tanto falo aí. É isso aí. Mas o Thiago tinha proposto o tema dos honorários de avaliação e
Nós mudamos todo o assunto aí. Não, mas É assim porque mesmo. ficou a pergunta para trás aí. É, Vamos mas voltar. sem problema, é assim mesmo. É dinâmico mesmo, é no formato desse bate-papo, justamente para a gente ir esclarecendo essas demandas aí que surgem. Mas a gente direciona, não tem problema não. Doutor Júlio, pode complementar aí sobre isso um pouco. Então, gente, não é porque é para o judiciário que a avaliação vai ser diferente da que já se pratica aqui no mercado para os particulares, ok? Como já foi dito, a avaliação de imóveis é o trabalho que foi realizado ali para avaliar o imóvel. Não tem essa diferenciação de acordo com o público ou com quem está pedindo, não. A própria ABNT, inclusive, que não é lei, né, é uma norma técnica, ela determina, olha, esse sistema de avaliação ele não é obrigatório, a não ser que os interessados requisitem, ok? Então, mas mesmo assim, isso não significa que o corretor de imóveis pode ir até o judiciário e levar um trabalho muito simplório. E por que não pode ser assim? Porque quando você está num processo judicial, as partes, cada uma das partes, já teve a oportunidade de dizer, de argumentar e de trazer indícios ou evidenciar o valor que ela acha que é para aquele imóvel ou para aquele aluguel. E as partes fizeram isso ou não no processo, mas enfim, aquilo já está ali. O que cada um acha já está no processo. Quando entra um perito no processo, quando entra um avaliador de imóveis, não é para ele dizer o que ele acha, é para ele fundamentar um valor. É para ele encontrar o valor de mercado e demonstrar, e dizer, e informar, como Paulo vinha dizendo, como ele chegou naquele valor, por que ele encontrou aquele valor, por quais razões, o que ele considerou para chegar naquele valor. Então, aqui eu digo como advogado e digo como perito que já teve o laudo apresentado e questionado aí em 10 anos de avaliação de imóveis, sabe? É o seguinte, não adianta a gente chegar para o judiciário com uma performance muito simplória, porque não é isso que eles estão querendo lá. Ninguém precisa de um perito para tirar a média de algumas ofertas que pegou na internet. Vamos deixar isso bem claro. Chega a ser, assim, eu diria, simplório demais. Você se propor, o corretor de imóveis, com todo o conhecimento que ele tem do mercado, e é ele quem conhece do mercado, mais ninguém, chegar num laudo de avaliação, chegar num parecer técnico ou num PETAM, apresentado a um juiz e às partes, e querer que o juiz defina a questão daquelas partes, que trate de direito para aquelas partes, uma média de 3 ou 4 anúncios que ele achou na internet. Aí, nesse caso, é preciso que o profissional, seja ele qual for, mas aqui no nosso caso, o corretor de imóveis, leve em consideração isso. O básico, o achismo, o que cada um quer, anúncios, indícios, já está nos autos. O que ele tem que levar, o que é o papel dele, para que ele foi nomeado qual é o valor e por que é esse valor. Assim as partes vão poder entender o porquê que é aquele valor e não o que elas querem, e o juiz vai poder julgar aquela causa, definindo o direito de cada um ali, com bastante propriedade e segurança, porque ele está vendo no material, no que foi apresentado, ele está vendo que aquele valor está conciso, que aquele valor foi bem fundamentado, foi bem demonstrado. Ok? E é claro que para fazer um trabalho desse, gente, são horas de trabalho, são horas de pesquisa. Não é simplesmente chegar ali na internet, pegar umas 4 referências e tirar uma média. Não é isso, como já foi dito. E se são horas de trabalho, ainda acrescente-se aí as horas de trabalho para fazer uma proposta de honorários, para fazer uma leitura do processo inteiro, para entender o que você vai ter que avaliar ali, o porquê, para ler e responder todos os quesitos das partes, e não raramente 40, 50, 30 perguntas que você tem que responder fora a avaliação que você vai fazer. Depois que você entrega o laudo, as partes vão questionar o seu laudo e você vai ter que responder às impugnações das partes, e aí vai mais, aqui para mim é no mínimo 4 horas, eu nunca consegui responder aqui uma impugnação com menos de 4 horas, até porque está questionando o seu trabalho. Então você tem que ter muito zelo, muita propriedade, muita pesquisa ali para defender o que
o que se apresentou anteriormente, ou muita humildade para mudar a sua conclusão e justificar fundamentadamente o porquê que você está mudando. Nesse contexto todo, gente, são horas só de relação com o judiciário, somadas aí, acrescidas às horas de trabalho de avaliação de imóveis mesmo. E aí, por isso, não pode ser, não dá para ser um honorário muito simplório, muito pequeno, muito reduzido aí. Não há uma base legal, as tabelas foram abolidas, como a gente já sabe, ok? Fica o recado para os advogados que estão nos assistindo. O pior negócio que tem é querer reduzir o valor de um honorário de perito só porque você quer pedir para reduzir, porque nisso você corre o risco daquele bom perito sair do seu processo e vir um outro que aceita um trabalho barato, mas não faz um trabalho de qualidade. Então, ao corretor de imóveis, saiba, você vai ter que fazer um trabalho de bastante qualificação, vai gastar muitas horas com os acessórios do trabalho, e isso tem preço, e você vai ter que precificar isso. Júlio, a esse propósito, eu faço isso na advocacia também. Pouco importa o que se cobra no mercado, eu construo o meu preço. Eu sei quanto é o custo da energia do meu escritório, eu sei quanto é o custo de todos os aparatos que me cercam no dia a dia para que eu produza o meu trabalho. Eu uso um sistema na advocacia, para eu dar, se for uma coisa urgente, que é o how much. Eu vou lá e coloco a minha hora, construo a minha hora com base, minha hora técnica, não com base referencial da hora técnica da OAB, da URT. Não, eu faço a minha hora técnica. Por vezes é o dobro da hora da OAB, porque cada advogado, cada perícia, cada circunstância requer do profissional um custo. Eu vou dar um exemplo de uma designação que tive no tribunal para precificar o valor locatício de uma loja em Águas Claras retroativo, de 99 em diante até 2012. Ora, isso requer do profissional um esforço tamanho, porque esses dados não estão aí. Esse é um conflito, inclusive, que alguns juízes se deparam. Eu fixo o valor atual e aplico sem correção para efeito locatício, ou eu fixo o valor anterior e aplico as correções. Qual é o método a ser utilizado numa avaliação como essa? Eu, por exemplo, fiz por 2 métodos. Peguei o valor locatício atual e fui depreciando as correções anuais. Bom, tive um valor. Daí fui por outro método. Peguei todas as ofertas do acervo patrimonial do Correio Brasiliense, fui lá no arquivo, captei um mês de cada um de ofertas similares e fui construindo o preço, o intervalo de preço. E aí dei a possibilidade para o judiciário de optar qual caminho ele queria, ou regressivo ou progressivo. Ora, mas isso me deu um custo tão grande, como é que eu vou cobrar tabelado numa situação dessa? Esse tipo de demanda, por isso aqui o Código Civil, o Código de Processo Civil, diz que o perito vai, segundo o trabalho que lhe foi confiado, dizer quais são os honorários. Porque eu não posso dizer que a avaliação é tudo igual. Essa avaliação, por exemplo, é muito diferente de fixar um valor locatício no tempo presente. Eu tive um gasto imenso. Tenta comprar acervo de jornais antigos. Um gasto imenso com isso. E se eu cobro barato? Para o tempo procurando, né? O tempo. E assim, você tem que olhar um a um. Falar, olha, eu quero desse mês, eu quero dessa situação. E tem uma particularidade. A loja era em Águas Claras. Águas Claras não tinha oferta em 99, porque era uma cidade surgindo. Sim. Então, cada demanda um preço. Mas você tem que ter os seus referenciais de hora técnica. A sua hora técnica. E isso é baseado em quê? Na sua expectativa de ganho pessoal. Quanto que eu quero ganhar por mês? Não, eu quero ganhar 100 mil reais por mês, como o professor Nilson. Não, eu quero ganhar 200 mil reais, como o professor Marcelo. Ou 300, como o Paulo. Bom, então eu tenho que fazer com base na minha hora técnica, para atingir aquilo. Você tem uma meta pessoal de valor. Se você não criar um método para isso, você nunca vai atingir esse valor. Você tem que dividir quanto você quer ganhar por horas de trabalho e quantas horas possíveis você pode se vender como força de trabalho. Então, assim, eu concordo plenamente que a gente tem que desenvolver uma cultura de valorização pessoal. Mas se você não tem um bom conteúdo, se você, como diz o professor Nilson, não tem uma apresentação e um conteúdo bom, ninguém paga o preço justo, né? Porque quem precisa começar a se valorizar é você mesmo.
O cliente não o valorizará se você não mostrar para ele as razões pelas quais você é o melhor para o trabalho. Então, eu concordo plenamente. Não raro, dispenso alguns trabalhos, principalmente na advocacia, porque a gente começa a falar assim, ó, o tempo que eu gasto fazendo um laudo que eu ganho pouco é o mesmo tempo que eu gasto fazendo um laudo que eu ganho mais. Então, eu não vou gastar meu tempo. É simples assim. Eu só tenho ele para vender. Correto, é isso mesmo. Aí essa questão do valor da hora técnica não é tão livre assim, dizer, bom, eu quero ganhar tanto, então minha hora técnica é tanto. Porque as impugnações vêm de honorários, né? De valor de honorários, e eu tenho que justificar. Então, essa justificativa ela vai implicar em ser aceita pelas partes, porque quando há impugnação, eu vou fazer a defesa dos meus honorários, o juiz vai me intimar para dizer sobre a impugnação, e quando eu fizer a minha defesa, o juiz mandará as partes se manifestarem ainda novamente sobre isso, e aí, ao final, provavelmente a parte não vai, se eu reafirmar o valor, mesmo demonstrando, a parte vai continuar contrariando, não vai concordar, e o juiz vai terminar homologando, e aí a parte se submete à decisão do juiz. Mas essa questão eu tenho resolvido sempre utilizando a hora técnica. Eu faço a minha, pelo tempo estimativo, a estimativa de tempo despendido, né, a ser despendido no trabalho, considerando tudo aquilo que já foi falado sobre as idas e vindas ao fórum, ou mesmo nos processos digitais, você tem que estar lendo todo o processo para entender o que o juiz precisa saber para poder decidir e, portanto, saber qual o trabalho que você, que é o braço técnico dele, tem que elaborar, verificar os quesitos a serem respondidos, e cada parte, mesmo em avaliações, formula quesitos, porque cada um procura enfatizar os atributos que valorizam quando é interesse dele, ou que desvalorizam o imóvel quando é interesse da parte, e se assegurar de que o perito vai considerar aquilo. Então, são esse posicionamento e esse tempo despendido é que vai gerar, então, a proposta de honorário. Lembrando que pode ainda ter que ser intimado para participar de audiências, pode ter que fazer outras diligências durante o período, e sempre intimando os assistentes técnicos com pelo menos 5 dias de antecedência para evitar nulidades. Então, todos esses trabalhos somados, todo esse tempo somado, e algumas despesas que possam ter que ser realizadas também, quando existem deslocamento, hospedagem, alimentação, etc., vão compor a sua proposta de honorários. A hora técnica, eu tenho usado R$300 a hora técnica. E esse valor de R$300 eu utilizo, porque eu, como sou associado do IBAP também, eu recebo as tabelas do IBAP, e que também são tabelas referenciais, e é variável. O IBAP tem valores diferentes em diferentes lugares. São Paulo é mais do que 300, Rio Grande do Sul é menos do que 300, mas uma média dá esses R$300 que eu tenho utilizado, já utilizei em mais de uma comarca no meu estado e em outros estados também, e nunca tive uma proposta que não fosse homologada pelo juízo. Tive que responder, sim, a impugnações, defender meus honorários, mas as justificativas sempre foram aceitas e eu tive sempre meus honorários homologados. Então, essa questão da justificativa fica mais fácil, por exemplo, para o pessoal que é filiado ao IBAP, porque eles juntam uma cópia da tabela do IBAP. Então, conversando com o presidente João Teodoro, combinamos, eu já elaborei uma minuta que está com ele, de uma circular para todos os corretores de imóveis, uma circular do COFES, informando, dando orientações, uma circular orientativa de como formular uma proposta de honorários de avaliação. E, inclusive, mencionando a hora técnica média, etc. E isso está com o presidente João Teodoro para uma análise agora já mais jurídica dessa questão, levando em conta o termo que existe de acordo com o CAD de compliance, em que as nossas tabelas só podem ser referenciais. Então, essa questão, acredito que
ele falou outro dia em no máximo 30 dias. Acredito que dentro dos próximos 20 dias nós já teremos essa circular e vai servir para o corretor nomeado perito, por exemplo, anexar a sua proposta de honorários, que já vai ajudar na justificativa dos valores propostos. E nesse ponto, Barcelos, eu falava muito da construção do preço para assistência técnica, que aí é algo negocial, você negocia com quem te contrata, né? A nomeação para perito realmente tem que observar ali os critérios do próprio mercado, né? Uma coisa que eu levo em consideração, eu já fiz algumas avaliações aqui do estado de Goiás, então, é também ponderar sobre o deslocamento. Tá? Se você vai fazer numa dada região, você tem que calcular o seu deslocamento. Quantos dias, diárias, por exemplo, pode acontecer. Você que avalia no Brasil inteiro, e uma grande vantagem, o Cadastro Nacional de Avaliação e a atuação profissional do avaliador é de abrangência nacional, diferente da questão da venda em si, que se circunscreve ao aspecto regional, a avaliação é nacional. Então, enfim, você tem que levar em consideração esses aspectos de deslocamento. É evidente que, atuando pela nomeação forense, por vezes você vai construir um preço mais achatado na expectativa de mais nomeações, de um volume maior, né? Então, você ganha no volume. Então, você constrói um preço melhor. Eu, por exemplo, já fiz e assumi encargos em casos, até por vezes pro bono, porque isso na advocacia eu faço, mas isso é uma questão existencial e pessoal, né? Mas se você está cobrando, cobre o valor justo. É preferível fazer de graça do que cobrar preço aviltante, porque ninguém valoriza quem faz a preço aviltante, né? Ninguém, nem o juiz, e nem você vai conseguir empregar os materiais de qualidade cobrando tão baixo. Você não vai conseguir contratar um portal, um sistema, né, para dar uma forma bonita, que não é barato, né? Vou até falar, tem que fazer promoção, não é barato, né? São sistemas caros e requer de nós investimento pesado. Assim, até para você fazer uma impressão de qualidade. Aí o perito vai lá e cobra baratinho, vai numa lan house, a impressora cheia de lista, o laudo mal dá para ler, não, fornece uma via apenas, quando o processo era físico, né? Agora é eletrônico, não tem problema, aí faz uma digitalização preto e branco, não dá nem para ver as fotos do imóvel. Enfim, a gente tem que... o preço faz parte também da qualidade do serviço, tudo que é bem feito tem seu valor, né? A propósito disso, agora você falou uma coisa, cada um tem que dar valor no seu trabalho. Ocorreu uma vez uma impugnação de honorários meus pelo advogado do autor, que disse que que o valor era absurdo, etc., e propôs lá, ele já propôs o valor que deveria ser, e que era, sei lá, 10 vezes menor do que o meu honorário, sem nenhuma justificativa. Aí eu fiz a justificativa do valor dos honorários, de todo o trabalho que eu ia desenvolver, e essa pessoa e esse advogado voltou a insistir, e na nova impugnação que ele fez da minha defesa, ele ainda mencionou que eu estava ganhando muito mais em honorários de perícia, muito mais do que ele em honorários como advogado da questão. E aí o juiz, ao homologar os meus honorários, disse que cada um sabia o valor do seu trabalho. Assim para ele. Aí você vira para ele e fala assim, que eu tenho esse defeito de ser advogado, só não estudou porque não quis, né? Então o problema é seu. Olha que tudo incide para aquilo que eu sempre pontuo, postura. Eu aprendi com Samuel Prado, perca, mas perca com dignidade. Bom. Eu ia justamente colocar esse ponto, Nilson, porque de todo esse debate, a gente sempre entra num ponto que ele sempre toca ali, postura e o profissionalismo, né? Então, em todo esse crivo judicial, por onde passa o parecer, desde a apresentação a pessoa, então, assim, sempre a gente bateu na tecla aqui do profissionalismo do corretor, a postura do corretor como profissional, ele se respeitar para ser respeitado, né? Então, eu acho que isso aí não tem outro argumento que derrube isso, né? Eu queria já encaminhar aqui
iniciar os procedimentos finais, mas não é o final ainda, e fazer uma rodada aqui, deixando mais livre, né? A gente começando aí pelo Nilson, depois passando pelo Júlio, pelo Diego, Luiz Barcelos e fechando com o Paulo Roberto, justamente um tema mais livre que vocês acham que a gente não tocou, não abordou aqui, para dar uma explanação, uma consideração mais final, assim, para a gente já ir em direção ao rumo do final da nossa webinar, que graças a Deus está tendo uma participação muito boa, o pessoal está perguntando, está interagindo, né? E esse realmente é um tema muito importante para o mercado imobiliário. Então, vou começar com o Nilson. Nilson, alguma contribuição que a gente acabou não tocando aqui, que você queira deixar para a gente aí, e já entrar nas suas considerações finais? Tiago, eu sempre uso adágios, né? Expressões populares, tipo, quem espera tempo ruim é lajedo. Eu sou do sertão aqui da Bahia e quem é dessa região sabe o que é lajedo. Gente, eu vou dar uma dica aqui para a nossa audiência. A dica é a seguinte, ó. Nada é difícil se for dividido em pequenas partes. Agora, em março, eu completei 43 anos de profissão. Eu sou corretor de imóveis há 43 anos. E todos os investimentos acadêmicos que fiz, eu fiz pensando num suporte melhor na prestação dos meus serviços imobiliários. Minha advocacia, tão qual a de Diego, imobiliária. Ou seja, eu respiro o mundo imobiliário. E tenho formação acadêmica, eu sou professor de formação. E há muitos anos, a convite de um ex-presidente, olha, é coisa de 30 anos. Eu estou em sala de aula, já tive experiências em TTI, já lecionei em universidades, já lecionei em pós-graduações. E o que eu quero dizer aqui é o seguinte, nada é difícil. Quer ver uma coisa? Eu já me deparei com avaliações de imóveis que, no primeiro momento, o torpor. Aquela coisa, quanto cobrar? E me esbarrei exatamente no que Barcelos pontuou aí. Ah, mas isso é um absurdo. Quando você tem conhecimento do que você está fazendo, você argumenta. E para bons argumentos, pronto, já disse tudo. Então, o grande lance é o seguinte, nós estamos vivendo um momento revolucionário, educação fundamental. Você é corretor de imóveis, ninguém te obrigou. Olha, eu quero render aqui homenagens aos CRECs do Brasil, em especial ao CREC de São Paulo. Se vocês tirarem 6 meses de licença, vocês não esgotam o acervo disponibilizado gratuitamente. Cursos gratuitos, maravilhosos. Digo porque já fiz fotografia, já fiz o de perito, já fiz o de avaliador. Como disse Paulo Roberto, eu fiz para ter a percepção no que eu podia melhorar, inclusive nos cursos em que nós ministramos. Então, existem cursos maravilhosos, livros. Eu tenho aqui na minha biblioteca João Marcelo Diniz, Luiz Portela, Luiz Berrini, o papo era engenheiro. E quero finalmente render minhas homenagens aqui a Ednei Pôncio Trevenzol, que contribuiu muito com o nosso alunado com materiais didáticos disponibilizados na área de avaliação. Eu vi aí no chat muitos questionamentos, perguntando acerca de ferramentas e tudo mais. Pesquisem. Está aí Paulo, no momento oportuno, poderá se pronunciar, eu já ouvi dizer que ele desenvolve ações meritórias, disponibilizando ferramentas magníficas na área de avaliação. E quem tiver curiosidade, nós estamos vinculados ao ICI, Instituto de Cultura Imobiliária, onde também colaboramos com quantos queiram sedimentar seus conhecimentos específicos em diversos segmentos imobiliários. Tenho dito. Obrigado, Nilson. Passar a palavra agora para o Dr. Júlio de la Moura. Alguma situação ou um aspecto que a gente não comentou, que passou batido aí, que você acha que é importante a gente frisar e já caminhar também para as considerações finais aí do senhor.
Eu acho que é importante que a gente, então, estimular o corretor de imóveis a aprimorar para quem já está na área de avaliação e a entrar nessa área, porque realmente é um leque de serviço bastante qualificado, recompensador, sabe? Vale muito a pena, retira um pouco a instabilidade que é uma característica da profissão, né? Que com o tempo de avaliador você vai sendo requisitado, vai sendo contratado mais vezes, isso corrobora muito para a estabilidade na renda do corretor de imóveis, mas chama a atenção também para o seguinte, não é só porque é corretor de imóveis que está pronto para fazer avaliações laudadas, avaliações certificadas, ok? O corretor de imóveis pode entender muito de imóveis, da região onde ele atua, do trabalho que ele realiza ali, e por isso ele é o profissional que é lá na região dele ou dentro do escritório dele. Mas para sair para essa especialização, para sair para a avaliação de imóveis qualificada, que é aquela que ultrapassa a opinião mercadológica, ok? Então é preciso se preparar. Não dá simplesmente para se ancorar no diploma e sair escrevendo qualquer coisa, não. É preciso se preparar, é preciso se qualificar. Como o Nilson disse, é preciso fazer pesquisas, ver quais os sistemas que estão disponíveis, o que tem no mercado para auxiliar na formatação de um laudo, o que eu preciso saber, que norma é essa? Que norma técnica é essa editada pela BNT que trata especificamente de avaliação de imóveis? Se eu vou partir para uma avaliação de imóveis, se eu vou me comprometer com alguém de fazer esse trabalho, eu preciso conhecer isso, eu preciso saber quais são esses critérios, esses parâmetros, esses requisitos mínimos que eu tenho que entregar no meu trabalho, sabe? Então, é um mercado muito bom, convido todos os corretores a entrar, me coloco à disposição para auxiliar no que for preciso. O Sindimóveis do DF está à disposição, o CRES, por sua vez, também, o Diego vai ter a oportunidade de falar disso, mas é preciso qualificação. Eu posso tudo aquilo para o que eu me preparo, ok? Não vamos ousar naquilo que não está dentro do nosso preparo técnico. Contem comigo, eu estou aí à disposição. Perfeito, Júlio. Só abrir uma aspas aqui num comentário muito interessante que você fez, e eu concordo demais também com isso. O mercado imobiliário cada vez menos tem espaço para aventureiro, né? A gente tem constatado isso. Então, assim, e essa pandemia, ela veio para forçar, a gente tem constatado isso aqui, a realização, concretização de tendências futuras já no agora. Então, assim, os corretores têm se adaptado, têm tido a necessidade de se adaptar, se ajustar a outras ferramentas, a outras dinâmicas de atuação, né? Então, assim, a gente tem visto que não tem espaço mais para aventureiro, tem que realmente entrar ali na profissão, se especializar, profissionalizar, estudar, se capacitar, como bem colocou o Dr. Júlio aí. E já passar, então, para o Dr. Diego, né, para ele estar citando algum aspecto, algum ponto interessante que talvez a gente não tenha tocado aqui, e já também deixar aí as considerações finais dele para a gente. Dr. Diego. Primeiramente, quero agradecer, como sou aqui também anfitrião, o CRES-DF promove esse webinar, e é o primeiro de muitos. Eu quero agradecer a cada um de vocês. Me coube escolher vocês, e quando eu pensei nos melhores, né? Porque se a gente anda do lado dos melhores, a gente fica um pouquinho melhor, né? Então, vocês foram sensacionais, eu os admiro como profissionais, como integrantes também do sistema. O Júlio contribui sempre, o Paulo já esteve, mas está sempre ladeado no sistema, e a gente percebe que o sistema produz transformações no mercado, através da vanguarda de cada um de vocês, Nilson, que está há muitos anos, Barcelos e etc., Paulo, o presidente João. Às vezes as pessoas perguntam o que o Cresce faz para nós. Por exemplo, o sistema COFES Cresce oferece o curso de avaliação gratuito pela plataforma EAD Cresce, ou seja, você tem a oportunidade de se qualificar inicialmente com um dos cursos para um ticket de mercado ainda pouco concorrido. Evidentemente que
tende a aumentar, a ser mais acirrada essa questão da avaliação. Nós, hoje, temos um leque de possibilidades maior com a ação profícua do COFES nos embates judiciais com a categoria dos engenheiros. Aí, mais uma vez, alguém pode perguntar o que o CRES e o COFES faz pela gente. Ora, garantir um nicho de mercado imensurável para que você possa levar dinheiro para sua casa. A avaliação, aí a gente pensa, não, mas a avaliação é um nicho, é um subnicho das transações imobiliárias, das operações imobiliárias, da atividade do corretor, que a Lei 6.530 atribui para opinar quanto ao valor. Bom, mas dentro da avaliação existe também uma enormidade de possibilidades para você ganhar dinheiro, quer seja como perito judicial, como assistente técnico, em que seus honorários podem até ser superiores. Abre-se uma possibilidade, a gente foi vanguarda na implementação do compliance, ou seja, a gestão de risco e integridade, e aqui já rendo homenagem ao nosso superintendente, que encabeçou isso antes de ser superintendente. Esse é um outro nicho que vai abrir possibilidades para o avaliador, porque a análise de risco ela perpassa, inclusive, pelo levantamento patrimonial. A gente tem um descortinar para o mercado de ações do Brasil, porque a renda fixa foi a pó. Então, alguém que queira investir no mercado financeiro, em fundos imobiliários e fundos de ações, etc., ele vai precisar ter um escopo de análise patrimonial muito mais profunda. Esse também é um nicho de mercado. Enfim, dentro da avaliação, tem a questão do capital estrangeiro, que vai requerer também avaliações mais qualificadas para que a pessoa aporte investimentos no Brasil. As empresas que passam por momentos difíceis, como bem disse o Barcelos, vão precisar avaliar seu patrimônio para verificar o que pode ser disponível, o que não pode, como é que ficou a situação. O momento agora requer cada vez mais qualificação, porque essa pandemia ela impõe medidas disruptivas para o mundo e acelera processos de modificação. E os preços também vão bagunçar muito. É muito difícil precificar nesse momento agora. Então, precisa de uma qualificação muito grande, um acompanhamento dioturno do mercado para precificar de forma adequada. Alguém no passado poderia opinar, não, eu li um laudo do Barcelos, o mercado não está tão, vamos dizer assim, dinâmico, dá para aproveitar aquele laudo naquela circunstância daquele dia. Hoje não dá para dizer isso. Eu trabalho num micronicho de imóveis, eu trabalhava um preço em janeiro e hoje o preço estourou, é outro preço muito maior. O mercado está muito mais dinâmico. Então, o recado que eu tenho para dizer para os colegas corretores do Distrito Federal, do Brasil inteiro que nos ouve, é profissionalismo. Estudem, 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 estudem. Eu entrei no mercado com 18 anos de idade. A minha maior preocupação era quem no mundo vai comprar um imóvel para um menino que nunca vendeu imóvel, nunca fez nada. A solução foi estudar. A solução foi ser autoridade técnica no assunto. O direito me ajudou muito nisso, mas o dia a dia no mercado, abstraindo conhecimento, me possibilitou ter argumentação forte, embasada nas transações imobiliárias. E só o conhecimento nos possibilitará vendermos com mais qualidade, ganharmos mais. E termino dizendo o seguinte, eu não sou de fazer propaganda, mas faço porque sou usuário. O Paulo Modesto não vai se autopromover, mas ele tem uma ferramenta excelente, principalmente para opiniões de mercado, porque o corretor precisa ter um embasamento na hora da captação. Você vai conseguir uma exclusividade se você apresenta um preço embasado e não acha. Se você apresenta algo, você tem uma ferramenta desenvolvida e pensada no aspecto internacional para te dar credibilidade. Você vai sair do mero achismo para um documento. Então, procure ferramentas como a do Paulo Avalion, ou outras tantas, mas a dele particularmente me agrada muito, e eu vou dar um depoimento aqui. Eu fiz uma venda, ofertei um imóvel, nós fechamos o imóvel em 24 horas, eu e meu sócio. Porque nós fizemos a opinião de mercado, falamos, olha, o preço está aqui. Se você quiser trabalhar mais, esse é o preço. Vendemos exatamente o preço da opinião de mercado. E olha que aqui ainda as amostras aqui em Brasília ainda são um pouco deturpadas, você precisa tratar um pouco melhor. Então, senhores, o mercado está demandando demais. Brasília está vivendo um momento de demanda elevadíssima. A gente precisa precificar adequadamente para ser mais assertivo e fazer mais negócio. E usar ferramentas tecnológicas nos ajuda muito. Imagina,
corretor para avaliar há tanto tempo. Eu era viciado em jornal. Meu jornal era todo amarelo, riscado, porque eu ficava olhando o jornal o tempo inteiro. Hoje é muito simples, com 2, 3 cliques você obtém uma enormidade de amostras, consegue comparar, homogeneizar, tratar, enfim, ponderar sobre tudo isso muito rapidamente, em 10 minutos, não um laudo, mas uma opinião que você consegue fazer em 10 minutos, fundamentado. Então, qualifiquem, invistam em ferramentas para aprimorar o seu direito, o seu trabalho. A Fórmula 1, antigamente, tinha determinada velocidade. Só a tecnologia e ferramentas adequadas é que possibilitam, por exemplo, o pit stop mais acelerado. Antigamente, o pit stop demorava uma eternidade. Hoje, você pisca, o pit stop já aconteceu. Então, você precisa da ferramenta adequada para te auxiliar. No mais, agradeço a todos vocês. O CRESTF está de portas abertas para todos vocês, para todos os corretores. Dentro, em breve, começará outro curso de avaliação totalmente gratuito aos corretores para aproveitar este momento em que alguns ainda não perceberam a grande oportunidade que se descortina. Então, se prepara para buscar as oportunidades e agarrá-las, e, enfim, prosperar a despeito de Covid ou qualquer outra circunstância. Deus abençoe cada um de vocês. Perfeito, Diego. Vou passar para o Barcelos, então, para ele deixar as considerações finais, eventualmente comentar algo que a gente deixou passar batido, que ele acha importante a gente ainda comentar, e já passar para você, Barcelos. Palavra sua. Obrigado. Bom, inicialmente agradecer o convite para estar aqui com vocês. Foi muito bom. Não há nenhuma oportunidade dessa em que a gente não aprenda muito. E eu levo muitas coisas novas sempre desses contatos que a gente faz com os colegas. Parabéns pela iniciativa de fazer essa live. Agradeço aí a você, Tiago, ao Diego, e agradeço também ao presidente Geraldo, que conduz aí também aí a diretoria, lidera aí o CRES do Distrito Federal. Bom, vou bater também na tecla da capacitação. Quando o COFES criou o CNAE, a ideia foi exatamente de oferecer uma vitrine para que os corretores buscassem, através de um curso de especialização, um curso de avaliação para corretores, para poder se inscrever no CNAE, buscassem mais conhecimento para elaborar avaliações. Porque até ali, as avaliações eram feitas por alguns corretores em cima de uma folha de papel, com meia dúzia de palavras, e isso realmente depunha contra a avaliação dos corretores de imóveis. Então, a nossa preocupação foi, em primeiro lugar, com a sociedade, né, de oferecer um trabalho de qualidade e, consequentemente, também melhorar a credibilidade do laudo de avaliação do corretor, do trabalho de avaliação feito pelo corretor de imóveis. Então, essa foi a razão de se criar o CNAE. E aí a história vocês já conhecem, da resolução 957, depois da 1066. E hoje nós já estamos com 30 mil, já passamos de 30 mil inscritos no Cadastro Nacional. E é bom que se diga que a habilitação legal para avaliar imóveis não é só do corretor inscrito no CNAE. Todo corretor de imóveis que tem sua inscrição no CRES, pelo artigo 3º da Lei 6.530, pode opinar quanto à comercialização imobiliária. Então, pode avaliar, né? Uma vez que isso foi reconhecido, que opinar quanto à comercialização imobiliária inclui a elaboração do parecer técnico de avaliação mercadológica. Então, realmente todo o corretor pode avaliar. Mas nós incentivamos os corretores a se capacitarem e virem para o CNAE, oferecendo essa vitrine, que é ter lá a divulgação lá no site do COFES, de sua foto, e-mail, endereço, telefone, e poder ser encontrado em qualquer busca por um avaliador, seja pelo nome do avaliador, seja pela cidade, pelo estado, enfim, por sua localização física, né, geográfica. E vocês sabem que aqueles que estão inscritos no CNAE podem usar um selo, e o COFES, o CRES fornece, e certifica que aquele corretor que está emitindo aquele parecer técnico, aquele laudo de avaliação, é um corretor inscrito no Cadastro Nacional, no CNAE. Já informo para vocês que, junto com a Diretoria de Inovação e Tecnologia do COFES, do nosso colega Celso Raimundo,
estamos desenvolvendo esse selo em modalidade digital. E vai ser no formato de QR Code, com autenticação verificável e vinculado àquela avaliação que foi preenchida no site. Ele vai baixar no site, vai procurar o site do COFESP, vai baixar um formulário, vai preencher a declaração de avaliação e o selo vai vir com o QR Code, vai linkar com todas aquelas informações que foram dadas pelo avaliador a respeito daquele trabalho de avaliação que ele registrou. E com isso, nós vamos ter a possibilidade de fornecer esse selo digital para qualquer localização, independente de ter que o corretor se deslocar até uma delegacia ou até o CRES para obtê-lo presencialmente. E com mais uma grande vantagem, que vai ser de forma totalmente gratuita. Então, isso já estará funcionando aí por meados de agosto e nós vamos estar informando isso, vamos dar larga divulgação a isso no mês que é exatamente o mês que comemoramos o mês do corretor de imóveis. Agradeço, então, a todos, agradeço a todos que estão nos acompanhando até agora, a presença e a participação nesse webinar. Um grande abraço a todos. Excelente, Marcelo, obrigado. Passar, então, a palavra final para o Paulo Roberto, deixar as considerações finais dele aí, para a gente aqui, como painelistas, e para os espectadores que estão assistindo a gente, os corretores acompanhando aí, interagindo com a gente nessa webinar. Tiago, eu queria agradecer o convite, né, tanto a você como ao Diego, também pela pronta entrega das coisas, pela Gabriele. Muito obrigado, muito bacana isso. Também agradecer aí por estar em presença de pessoas como o professor Nilson, Luiz Barcelos, que eu já conheço, e o Júlio, que me conheceu hoje. E dizer para o corretor que a diferença está na busca pelo conhecimento, você melhorar cada vez mais. E às vezes pode dizer assim, pô, mas você já está há tantos anos, agora você fala isso, mas é assim mesmo. Quando você tira o teu TTI, você só vai melhorar se você procurar informação, tentar se informar cada vez mais. 20 anos atrás, 25 anos atrás, era muito diferente do que é hoje. Hoje existe essa presença digital, né? Existe esse momento onde você consegue muito facilmente entender e conhecer e ver pessoas fazendo aí excelentes palestras. E eu não estou falando para você só do mercado imobiliário, como bem disse o Diego ali, você pode falar sobre, escutar palestras sobre finanças, sobre economia, uma série de coisas. Isso aí tudo auxilia você. A diferença do corretor de imóveis se dá quando ele se posiciona, como falou nisso. Vamos nos posicionar. Somos nós que entendemos do mercado. Eu vejo muitas lives onde eles falam que o cliente pesquisa. Sim, o cliente pesquisa. E ele tem uma noção de preço. Mas quem entende desse mercado é você, corretor de imóveis. Então, saiba se posicionar. E quando eu digo saiba se posicionar, não é você bater de frente com esse teu cliente. Não é você bater de frente com a sociedade. É você, de forma organizada, orgânica e com muita educação, demonstrar todo esse conhecimento que você tem ao longo dos dias, ao longo dos anos. Se posicione, apareça, entregue, faça essa entrega do conteúdo. A gente também anda observando em muitas lives, muitos magos, muitos especialistas com 5, 6 anos de mercado, que, digo para vocês, tem muita gente aqui com conteúdo, gente com 30, 40 anos, que pode estar falando também. Então, essas pessoas devem vir e devem falar. Vamos nos posicionar como os profissionais. Vamos fazer dessa profissão uma profissão que seja desejada por um pai, que ele torne o seu filho um corretor de imóveis. Assim como o médico quer que o filho seja um médico, eu quero que o meu filho também seja um corretor de imóveis. Então, vamos pensar dessa forma. Eu sei que a longo caminho a gente tem que plantar essa semente, mas é lá na frente que a gente vai ter o resultado. E você só vai ter o teu resultado se posicionando de forma muito clara e de forma também bem pontual. Então, eu queria agradecer a todos vocês e a todos que nos assistiram. Muito obrigado, um bom final de semana e muita paz e um beijo no coração de todos. Bom, gente, então, a gente está encaminhando aqui para o final dessa webinar brilhante, né? Que a gente conseguiu ouvir esses maestros aí, vamos dizer assim, do mercado imobiliário. Acho não, tenho certeza que foi uma webinar que enriqueceu muito, não só a gente aqui, enquanto profissional que atua no mercado, mas o cidadão que acompanhou, vai acompanhar, né? Que a gente vai divulgar essa webinar
os corretores de imóveis tiraram suas dúvidas e, mais uma vez, ratificar aqui, conforme o Diego já agradeceu, mas também em nome do CRES, agradecer a presença especialíssima aí de vocês, essa webinar de peso, de alto nível, que a gente conseguiu desenvolver com essas informações preciosas aí para os nossos colegas profissionais, tá? Então, fica o nosso obrigado, muito obrigado aqui a vocês e as portas abertas para uma próxima webinar. A gente está caminhando junto aí, porque essa experiência que vocês têm para passar para o mercado imobiliário, ela é muito importante, principalmente agora, nesse momento que o Brasil, o mundo vive, né? A gente mostrar que o nosso mercado está robusto, está seguindo na linha certa, graças à atuação de profissionais desse gabarito como o de vocês. Então, gente, muito obrigado e a gente vai encerrando a nossa webinar por aqui. Valeu, obrigado. Um abraço. Diego! Demais! Nilson, Júlio, Paulo, abraço. Até mais. Marcelo! Tiago! Até mais, gente. Até mais. Um abraço a todos. Tchau. Abraço, tchau. Hoje é sexta. Sextou. Sextou.